Olá, amadinhos. Vamos continuar aqui. Olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre poderes da administração pública. Então, eu quero que você preste bastante atenção. Vou tentar, assim, ser bem breve. Nós estamos lá na aula 4, tá? Salvo engano, dos poderes da administração pública. Ao acessar a aula, você vai encontrar um mapa esquemático. Esse mapa esquemático, eu estava dando uma olhada aqui, que eu fiz, ele tem 3 páginas, tá? Ele é bem sucinto, então é interessante que você consulte uma doutrina também, que vai facilitar mais o entendimento, até a gente poder ter o nosso encontro presencial e sanear mais, né? Sanear as dúvidas. Mas aí você me chama lá no WhatsApp, cutuca lá no Facebook, no Insta e tenta manter contato de alguma forma. E nesse aspecto vocês sabem que eu sou bem acessível. Então, no nosso material, que está lá na aula 3, em aula, tá? Nós temos lá o conceito de poderes da administração pública, mas antes disso, vamos dar uma relembrada, né, nos princípios regentes. Nós temos a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. A supremacia do interesse público é quem confere as prerrogativas para a administração pública, né? Confere uma situação de desvantagem para o particular, ou seja, uma relação jurídica vertical, desigual, que favorece a administração pública, né? E é em cima dessas prerrogativas que nós vamos estudar os poderes, que nada mais é de uma forma bem simplificada, eu coloquei até aqui no material, que são prerrogativas que são conferidas à administração pública para a sua atuação na defesa do interesse coletivo. E ela sofre uma classificação, tá? Dessas prerrogativas, desses poderes. Mas antes de falar desses poderes, a gente não pode esquecer que trata-se de um poder-dever, ou seja, a administração pública não é uma faculdade, ela agir em nome do interesse público é um dever, que ela não pode abrir mão. É por isso que vem o princípio da indisponibilidade do interesse público. E aqui no material de vocês, se você olhar lá na página 1, nós temos assim, deveres administrativos, que nós vamos estudar os poderes. É interessante já saber quais são os deveres da administração pública, né? Embora ela detenha todos esses poderes. Primeiro, o poder-dever de agir, que eu já comentei com vocês, né? Você não pode abrir mão de agir em nome do interesse da coletividade desse poder. Não é uma faculdade, meu bem, tá? Estado. Você tem o dever de agir assim. Dever de eficiência, que vem do princípio da eficiência, de buscar sempre. Você vai usar os poderes da administração pública sempre para buscar o melhor resultado para a coletividade. Temos aqui o dever de probidade. Lembra bastante o princípio da moralidade, né? Agir com honestidade, boa fé, com ética, né? Senão você é passivo de responder por improbidade administrativa. E o dever de prestar contas, né? O dever de prestar contas está lá no parágrafo único do artigo 70, que diz assim, né? Imposto a qualquer agente que de algum modo seja responsável pela gestão ou conservação de bens públicos. Então, todos aqueles que de alguma forma representam o Estado, né, que detém, que é responsável pela gestão ou conservação de bens públicos, tem o dever de prestar contas, sim, tá? Então, feitas essas observações, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre a classificação. Então, eu coloquei assim uma classificação quanto à margem de liberdade de atuação. Eu até falei um pouquinho quando eu falei dos princípios, principalmente do princípio da legalidade, que é o poder vinculado e o poder discricionário. Gente, poder vinculado e poder discricionário, muitos doutrinadores dizem que, na verdade, não é um poder. Na verdade, é uma forma de exercer os demais poderes, né? Mas eles estão lá elencados naquele rol e a gente vai tratar como regra geral.
Depois, quanto à espécie, nós temos o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder normativo ou regulamentar, que a doutrina costuma trazer uma diferença, né, entre as duas nomenclaturas, e o poder de polícia. Poder de polícia, eu acredito que a gente vai ter que ter uma aula aí separada para falar só do poder de polícia, né? Beleza. E aí na primeira página tem sobre o abuso de poder, mas eu não vou tratar dele agora não. Eu acho que ele vai ficar para o finalzinho, após a gente arrematar toda essa classificação, porque o abuso de poder ele pode acontecer durante o exercício de qualquer um aí, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dos 6 poderes, tá bom? Então, o que a gente faz? Aí a gente vai para a página 2 do material. Então, você vai lá na página 2 do material, você vai ver lá poderes da administração pública. Gente, confesso, o negócio ficou bonitinho. O meu material ficou legal, não ficou? Foi feito com capricho, deu um trabalho danado para poder fazer, tá? Mas assim, foi feito com muito amor e para facilitar a sua vida, o seu estudo. Mas sempre lembrando, gente, que esse material ele não é suficiente, tá? Você sempre vai precisar de uma boa doutrina, tá bom? Não esqueça, eu sempre uso essa frase: quem faz o que gosta é criança. Adulto faz o que é necessário, então, por favor, poderes da administração pública é muito necessário. Gente, pode não ser gostoso, mas é muito necessário. Você vai prestar concurso, você que vai exercer a profissão, que vai demandar contra o Estado ou vai agir em defesa do Estado como um procurador, você precisa conhecer bem os poderes da administração pública, tá? Então, vamos falar um pouquinho deles. O primeiro deles, gente, eu já tô com 6 minutos de vídeo e pelo jeito hoje eu vou chegar nos 20 minutos de novo, meu povo. Mas vamos lá, vou tentar ser mais breve possível, tá? Vamos lá. O primeiro deles que tá aí no material, eu tô virando toda hora, porque eu tô olhando o material aqui para poder ajudar, tá, meu povo? Então vamos lá. O primeiro deles é o poder vinculado, né? O poder vinculado, eu até coloquei um desenho aqui de um gestor amarradinho, né? Simbolicamente ele está amarrado por quem? Ele está amarrado pela lei. A lei não dá muita margem de atuação não, tá? A lei é bem específica, ela dita quais são as regras e o caminho a ser percorrido, e o gestor ele não pode desvencilhar desse caminho, né, ditado pela lei, porque ele pode incorrer na ilegalidade. Então, vamos observar o que nós colocamos aqui no mapinha esquemático. A administração age nos termos da lei, sem margem de liberdade, tá? Por exemplo, eu tenho a liberdade de decidir que eu quero mais professores na minha administração pública. Porém, você não tem a liberdade de escolher quem você quer, filho, né? Quem você acha que é o melhor, né? O poder vinculado, ele traz, assim, os ditames da lei. Então, você vai ter que seguir rigorosamente os procedimentos para a realização de um concurso público, para selecionar um professor. Se você não fizer assim, né, o seu ato não terá validade, não terá legitimidade, será totalmente ilegal, tá? Eu até coloquei aqui no final que não se trata de um poder, mas sim de um dever da administração pública. Isso é até uma observação do Marcelo Alexandrino Vicente Paulo na sua obra de Direito Administrativo, ok? Esse é o princípio da legalidade, tá? É assim, a lei, ela determina como se faz. O princípio da legalidade, ele determina exatamente o que se tem que fazer. E aí nós temos o poder discricionário. Gente, poder discricionário, eu coloquei aqui no desenho, até se você olhar lá embaixo, né? Um homenzinho de gravata representando o gestor público voando. Livre, 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 né? Sentindo a liberdade. Isso aí é bem simbólico para você memorizar que a lei ela confere maior liberdade de atuação para o gestor público, né? Ou seja, é o agir de acordo com a
conveniência e oportunidade, tá? Então, é uma prerrogativa, olha o que eu coloquei aqui, prerrogativa concedida para eleger entre as várias condutas possíveis a que traduz melhor o interesse público. Então, ele vai analisar o momento adequado, qual é o melhor momento e qual é o melhor caminho a ser percorrido. Até assim, no vídeo passado, eu estava falando sobre sanção administrativa, o princípio da proporcionalidade, né? Até coloquei ali, ó, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. O que acontece com os atos discricionários? Como o gestor ele tem uma liberdade maior de agir, ele tem que ser razoável e sensato, né, em suas decisões, para ele não tomar decisões absurdas, né? Ele tem que agir com muita razoabilidade e muita proporcionalidade. E foi diante do exemplo, assim, a lei, ela dá uma liberdade, por exemplo, para o gestor, entre as várias sanções administrativas, ele avaliar a infração cometida pelo servidor e aplicar aquela sanção que ele entende mais adequada, mais sensata, né? Isso é poder discricionário, analisar o momento, a conveniência e a oportunidade, se aquela forma é oportuna, tá? Então, olha só, conveniência, análise do interesse público que justifica a produção do ato administrativo, tá? Não vou entrar muito em detalhe sobre as características, né, do ato administrativo. Isso aí nós vamos estudar bem específico quando nós formos tratar de atos administrativos. Acho que até o nosso próximo assunto, salvo engano, tá? Oportunidade, a partir do instante, né, que nós temos o interesse público cuja existência foi reconhecida no juízo de conveniência, deve ser satisfeito, né? Em que momento que isso vai acontecer, tá ok? Isso é poder discricionário. Poder discricionário também, como exemplo, nós podemos citar assim, olha, a administração pública ela é obrigada a realizar o concurso. Normalmente o edital ele coloca o prazo de validade de um concurso de 2 anos, podendo ser prorrogável esse prazo por mais 2. Dentro desse prazo, a administração pública, o gestor, ele vai avaliar qual é o momento mais conveniente e oportuno para ele realizar a convocação dos aprovados, né? Então, realizar a convocação dentro desse prazo é um poder discricionário. Não significa que você foi aprovado no mês seguinte você vai ser convocado. Não, é discricionário. Ele vai analisar a situação e ver em que momento que ele vai realizar a convocação, a nomeação desses servidores. Ok? Tudo bem? Muito rapidinho, né? Não dá muito para poder falar, senão o vídeo fica muito extenso. Gente, dando sequência, nós temos o poder hierárquico, né? O poder hierárquico, ele é bem específico. Ele tem a ver com todo o processo de organização da administração pública. Ele exige uma subordinação, tá? Então, o Estado, a administração pública, ela tem uma relação hierárquica, né? Com quem? Com o particular, né? Ou com o servidor público, ou seja, vai ter um vínculo direto, não é nem uma subordinação hierárquica com o particular. Deixa eu explicar melhor. Seria assim, o poder, na verdade eu estou falando isso aí do poder disciplinar, volta. O poder hierárquico tem a ver com relação de subordinação com o servidor, estou confundindo aqui com o poder disciplinar, que é a punição do particular, tá? Então apago isso aí, vamos voltar, né? Tem a ver com a relação hierárquica, de subordinação, de fiscalização, de revisão, né, dos atos administrativos. Então, eu coloquei aqui, o que ele tem a ver com o poder hierárquico? Organizar a estrutura da administração pública e fiscalizar a atuação de seus subordinados, tá? Relação de subordinação, você não pode esquecer isso daí.
tá? Relação de subordinação. Então, dá umas prerrogativas para o Estado, para tratar os seus subordinados. Aí eu coloquei aqui, dar ordens, fiscalizar, delegar. Gente, o que é delegar? É quando o superior hierárquico, ele delega um ato que a princípio, né, é uma atribuição sua, mas aí ele delega para o seu subordinado a prática desse ato. Eu vou dar um exemplo do ordenador de despesa, tá? O ordenador de despesa, né, é a autoridade competente, normalmente é a autoridade máxima do órgão, vamos pensar aí no prefeito, ou num presidente da Câmara, ou da mesa diretora, da Assembleia, é a autoridade máxima, ele é o ordenador de despesa, significa que ele quem autoriza a realizar a despesa e é ele quem faz o pagamento. Ele pode delegar isso daí para os seus secretários? Pode, ele pode sim. Ele pode dizer assim, ó, a partir de agora, eu vou delegar essa questão de autorizar a realizar a despesa para os meus secretários, para os meus subordinados. Mas lembrando que essa delegação ela tem que ser realizada por lei. Então, ele passa uma competência sua, uma atribuição sua para o seu subordinado. Como ele pode também avocar, ou seja, aí o efeito contrário, trazer uma atribuição que a princípio é do seu subordinado e trazer para si. Ele pode fazer isso. Respaldado em quê, professor? Respaldado, né, no poder hierárquico, tá? Inclusive, ele pode rever os atos dos seus subordinados. Ele pode fazer isso, tá? Promover a revisão dos atos. Então, até coloquei aqui no material de vocês, gente, eu tô virando muito porque eu tô olhando o material para poder orientar melhor vocês, tá? Eu coloquei aqui no quadrinho, bem lá no final, que subordinação é diferente de vinculação, tá? A vinculação, ela tem a ver com o princípio da tutela, né? Porque quando eu falo da subordinação, eu estou falando de uma relação interna dentro do próprio órgão do poder hierárquico. Vinculação, nós vamos estudar melhor quando a gente for estudar a organização da administração pública, quando nós formos tratar, por exemplo, dos entes administrativos. O que ocorre? Eu falo de poder hierárquico quando eu estou falando de uma relação interna, né, de órgãos. Por exemplo, se a gente pensar ali na prefeitura, a prefeitura, o município, ele tem várias secretarias, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, tudo isso aí tem uma relação hierárquica, né? Todos estão subordinados ao prefeito, que poderá avocar ou delegar atribuições, né? Diretamente, dar ordens, mudar sua estrutura, mudar o funcionamento, dentro da competência, que é diferente de vinculação. A vinculação, de uma forma bem sucinta, ocorre assim, é quando o município ele decide dar mais autonomia, né, para uma determinada atividade. Vamos imaginar aqui atividades, serviços de previdência, município. Ele quer uma prestação de serviço melhor, uma organização dos trabalhos melhor. Então, ao invés de ter um órgão subordinado diretamente ao prefeito, né, o município decide dar mais autonomia para essa atividade e cria uma autarquia, né? Uma autarquia que aqui no exemplo aqui de Rondonópolis nós temos o INPRO. Então, quando ele cria a autarquia, quebra esse vínculo hierárquico, essa relação de subordinação. O que nós temos é uma vinculação, né? Se eu dei maior autonomia, acaba esse poder hierárquico. Então, a vinculação é uma relação externa e se relaciona com o princípio da tutela. Poder hierárquico é autotutela, tá bom? E a vinculação tem a ver com o princípio da tutela, ou seja, eu vou fiscalizar, mas eu não vou ter essas atribuições de avocar e delegar e modificar toda a estrutura de acordo
determinando, colocando ordem, porque o procedimento, eu estou assim, eu gestor, eu vou ter que obedecer aos ditames da lei. E se a lei só me permite fiscalizar, eu só vou poder fiscalizar, eu não vou poder dar ordens, tá? Mas vocês vão compreender melhor quando nós vamos estudar a organização da administração pública. Se você quer entender bem, consulte aí na doutrina a diferença de princípio da tutela e princípio da autotutela, ok? E aí nós temos aí ainda o poder disciplinar e o poder normativo e temos o poder de polícia. Mas como o nosso vídeo aí já está em 20 minutos, eu vou parar por aqui, tá bom? E a gente continua, tá ok? Beijo!